pô, voltamos, né, pô. Não tinha nada lá em cima, né. Tive que voltar porque eu não queria entrar mais a fundo, né, vai que eu ia me perder, vai que alguém me encontre e me mate aí, pô. Não quero morrer desse jeito, não. Não desse jeito, né, pô, morrer. Aí ele sendo encontrado depois de uma semana depois, né. Bom, aqui é bem silencioso, acho que eu já disse isso, né, pô. Só tem os pássaros cantando aqui e alguns esquilos aqui passando por volta, né. Tô vendo uns esquilos aqui, não sei se dá pra ver, não. Tem uns esquilos aqui no meio da árvore, eu acho. E alguns mosquitos aqui que ficam me zanzando aqui ao redor. Bom, acho que eu vou trazer mais, né, pô, esse tipo de, assim, no meio do mato, né, pô. Esse tipo de vídeos, assim, que é mais, assim, um pouco mais distante da minha casa, né, pô, mas não é tão, assim, é só uma hora de, uma hora de caminhada, né, pô. Caralho, esse cabelo tá muito grande, mano, tá maluco. Acho que vou cortar mesmo, não aguento mais, não. Bom, o que eu queria falar é sobre como que eu como que esse parque assim me fez voltar, né? Já que eu acho que eu já disse uma vez, né? Porque esse parque eu já meio que frequentava com meus pais quando era criança, né? Com minha família inteira, com meus irmãos, com alguns tios também, pô. E eu decidi voltar, né? Depois de muito tempo, depois de muitos anos, né? Pra ver se tinha mudado alguma coisa, né? Acho que não mudou tanta coisa, só algumas coisas que mudaram, né? Mas, mas não mudou basicamente nada, né? Acho que com uns quantos anos que não ia aqui, acho que, sei lá, acho que desde a pandemia, eu acho. Não tô lembrado muito bem não. Mano, que é isso, cara? Caiu alguma coisa na minha cabeça aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo, meio que talvez seja uma fruta, eu não tô ligado que seja isso não. Deve ser eu coma. Pronto. Talvez eu dê uma volta, né, pô. Vendo essa natureza que é ao redor de mim, né? Eu meio que penso, sabe aqueles filmes lá, meio que de, como que eu falo o nome? Esqueci o tipo de filme que acho que se chama filmagem fulltagem, assim, meio que um grupo de pessoas leva uma câmera ou alguma pessoa meio que grava a câmera e a história se passa na visão assim da câmera, né? Meio que a história conta o que tem na câmera, assim. Acho que tem vários tipos desses filmes, né? Mas o que eu mais gosto desse tipo de filme, acho que são de terror, assim. Que a maioria desses de terror, assim, meio que eu... Parece que me sinto na história, né? Pô, não sei se vocês já viram esse tipo de filme, mas eu costumo ver esse tipo de filme, né? Eu gosto, assim, eu curto, pô. A última vez que eu vi esse tipo de filme foi, acho que esqueci o nome do filme, qual era mesmo? Acho que era Bruxa, alguma coisa, era que é Bruxa. Era Bruxa, alguma coisa, não tô lembrado muito bem. Só sei que era um grupo de 3 pessoas, né? 2 homens e uma mulher. Eles meio que foram lá que. Sobre o grupo, né? Que eles foram. Estavam fazendo uma entrevista e meio que foram pra dentro de um matagal. E eles foram meio que pra ver se tinha de verdade aquela bruxa. Esqueci o nome da bruxa, acho que se chama Bruxa de Blair, alguma coisa assim. Eu não tô lembrado. Aí a história se ocorre por meio disso, né, pô. Aí eles meio que se perdem no meio da mata, né, pô. Aí um de cada vez eram 2 caras e uma mulher, né, pô. Um dos caras acho que meio que sumiu uns dias depois, né, pô. Aí o cara que sobrou e a mulher, né, a mina lá, foram procurar ele. Porque estavam desesperados no meio do mato e não tinha GPS, não tinha qualquer meio de se localizar, já que tinham se perdido também do carro deles, né? O carro tava, sei lá na PQP, eu acho. E após isso, né, eles meio que chegaram numa cabana no final, assim, bem no final do filme, de noite ainda, né? Aí foram procurar o cara lá, já que o cara tava chamando por eles, né? Porque constantemente, na minha visão, assim, se eu fosse eu, assim, se eu fosse eu, aquela história, eu não iria naquela casa. E não tinha nem fudendo, pô. Eu preferia morrer no meio do mato mesmo do que entrar naquela casa lá, cheio de gritos. E quando o cara lá, esqueci o nome também dele, e a mina lá entraram, né? Porque ela tava gravando, acho que, assim, a história, né, com a câmera lá. O outro cara sumiu, né? Acho que foi engolido por uma bruxa, uma véia, bem, bem.
Não queria nem falar como, eu não queria nem lembrar como que foi a imagem, né? Porque o cara tava. Não, o cara não, a bruxa velha também que tava engolindo o cara assim com a boca bem grande assim. Assim, pô, na hora que eu. No dia que eu vi pela primeira vez esse filme, foi no meio da madrugada, eu tomei mó susto, mano. Eu não consegui nem dormir direito naquele dia, eu acho. E após disso, a mulher, né, tava gritando lá, chorando, pô, né, pô. E acho que a bruxa, né, engoliu outro cara lá, pô. Não, meio que não entendi no final. A bruxa foi até ela e o filme acaba assim, pô. A câmera meio que cai no chão, né, pô. E o filme acaba, né, pô. Não tem mais o que fazer, né. Os três sumiram no meio da mata, né. E meio que a bruxa ganhou. A bruxa apareceu no meio não, no final do filme lá. Porque no começo do filme eu tava entrevistando sobre essa bruxa aí, se existia ou não, sobre a bruxa de Blair, alguma coisa assim, era o nome, o nome do filme, assim. Bom, o que eu achei de filme, assim, foi bem, assim, bem, posso falar, bem da hora, né, pô, pra quem gosta de filme de terror. Bom, eu queria saber se vocês acharam alguma coisa desse filme ou não, se vocês se lembram, se a história é assim mesmo, porque eu assisti esse filme faz tempo, acho que foi na pós-pandemia, foi em 2021, eu acho, não tô lembrando muito bem. Mas é isso, pô, eu achei bem da hora, assim, a história. Após esse filme eu fui ver, né, as análises lá no pesquisei, né, porque tinha umas coisas que eu não tinha entendido, né, umas coisas apareceram no meio do caminho lá, no meio da história do filme, né, uns bonequinhos assim de galho, meio que eu não entendi qual que é a brisa de colocar essa porra no meio do caminho, né, pô. As pessoas estão assustadas, né, pô, aí me coloca essas porra aí, fica mais assustado ainda, né. Bom, acho que o filme desse, não, a história desse filme assim, eu lembro isso, né, pô, depois talvez eu veja, né, de novo esse filme. E pra contar, né, porque eu curto bastante assim, esse tipo de filmes de filmagens, assim, né. Bom, acho que já tá anoitecendo, pô. Acho que é isso mesmo, acho que eu vou sair daqui já, fazer alguma coisa, né, pô. Sentir a brisa do ar, né, ar puro, né. Tava bastante tempo já só na rua, né, pô, na rua só tem carro e poluição, muito barulho e pessoas lá, pessoas ao outro lado. Aí no meio do mato não tem tanto assim, por isso que eu curto assim bem ambientes bem silenciosos. Acho que é isso já, o vídeo, né? Pô, o vídeo tá muito grande já.